Olá, boa noite. Deixa eu voltar aqui. Estou chamando a pastora Joyce, que já acenou. Boa noite a todos que estão entrando. Gracinha, amada! Amor, eu vou tirar o fone, porque eu não tô ouvindo ela. Como você. Vamos nos ajustar Oi, Fabi. aqui. Paz do Senhor, tudo bem? Paz, Senhor, tudo bom? Tá dando uma travadinha. Tá show! Melhorou agora? Agora sim. Vou dar. Eu tinha colocado no Eu tava fone, acertando não tava aqui, dando pra mim justo te hoje ouvir. o meu aparelhinho que segura o celular, ele resolveu travar. Aí eu tava tentando achar uma posição aqui pra ele ficar no local, né? Mas tudo bem, graças a Deus nós conseguimos. Ai, deu bem. O Ju pediu pra você esperar só um Show, pouquinho que eu ele tá vi, eu fazendo um falei, negócio aqui nossa, no como que é notebook pra isso? compartilhar aqui. Fiquei toda feliz, porque assim as meninas jogam na TV na sala, né? Então elas conseguem lá da sala também participar. É, isso. Aí depois Legal. ele falou que vai jogar no Face, né, amor? No Face também. Aí fica melhor. Que aí quem não tem Isso, acesso show. aqui, tem acesso lá Depois ele no me dá uma Face e no aula YouTube de como também. faz isso. Ai, ai. Aqui ele é o mil e uma utilidades. Ele mexe com som, ele mexe com a filmagem, ele mexe com a Ai, que parte top. Não, é muito de bom, né? informática, tudo aqui. Completa, né? É assim mesmo. É. A Mas tô Zana bem, tá graças a Deus, ali, né? já deu o seu aceninho. Quem mais chegou? Gustavo. Pois é. Esperar só um minutinho, pessoal, para a gente começar. Já já a gente começa. Sem problema, sabe? Fica em paz. Que loucura! E Hoje esse frio, dentro de será que casa tá bem voltou? quentinho. Fui lá fora agora, falei, gente, inverno. É. Eu tava vendo que o inverno entra agora esse É final de mesmo, semana, né? Eu verdade. falei, ah, tá Não, e eu explicado esse achei que nem frio ia da ter onde tá inverno, vindo, né? né? Porque eu pensei assim, tá esquentando tanto por esses dias, É. né? Que eu pensei, agora vai melhorar o tempo, né? Não vai esfriar mais. Mas nos enganou, né? Tá, tô chegando. Tá vindo. Deixa eu mexer aqui. Eu acho que eu vou colocar o fone no meu ouvido, que aí fica melhor o som para vocês, para ouvir também. Ouve melhor, Eu né? ouço você melhor Deixa eu e o pegar meu pessoal fone acho que aqui. ouve melhor, né, com o fone. Fica mais nítido. É. Vou ter que parar aqui. Transmissão. Tá, bem Acho que nítido. ficou melhor, Vou ver o Fabi? meu aqui. O seu também tá. Eu acho que agora ainda fica melhor, ó. Fica. Ficou ótimo. Só um minutinho, porque o A nossa editora, olha que técnico aqui chique. tá. Ficou perfeito. Aí, acho que agora ficou melhor, né?
Eu tô estudando, ouvindo pregação, aquele dia que você Ai, me mandou o hino. então, Eu a falei, nossa, Jana eu que tinha me acabado de mandou. ouvir Ela me aquele hino de mandou, eu manhã, falei, você ai meu acredita? Deus do céu, tudo que eu pego é sobre isso agora. Aí eu fui ouvir, falei, ah não, eu tenho É. que enviar pra Joyce, vou enviar pra Joyce também. Muito lindo, nossa. E querer. Lindo. Eu, na verdade, eu achei que você tinha me mandado É, a pregação daquela igreja, porque eu ouvi a pregação também do pastor lá. É. E aí depois eu fui ver o hino e falei, não, eu ah, também depois você ouvi o me hino. Aí eu envia. ia te mandar a Eu, pregação dele para junto a você Rosana colocou, ver. Depois eu te sabe, eu mando, não lembro o nome do que é pastor, muito acho que é boa. Edivaldo, que tem mensagem, não é mensagem, agora eu não lembro o nome do Minuto com Deus, chama o canal dele. E eu tava falando exatamente sobre estar Hum, consumado. Aí ela me mandou ele, o Minuto com Deus, e me mandou o louvor. Aí eu falei, ai, que coisa ai, linda, que né? legal. Maravilhoso. Eu também adorei. E ó, eu falei que na hora que você falou para mim o tema, eu amei. Eu amo esse tema, e assim, amo Não, é essa lindo. palavra, né? É Que tudo, né, na é muito verdade. gostoso, né? Essa é a palavra que é tudo. Tudo tá ali. Muito lindo. É, a gente não imagina. Deu certo, amor? Isso. É bom que o Tranquilo. pessoal vai entrando, tá? 1 minuto. A gente foi fazer uma caminhada com as crianças, Meu Deus. aí tava um frio, nossa, meu Deus do céu. Chegamos com a cara geladinha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foram tudo Coberta, para né? baixo das É, aqui cobertas. também, Tomaram é na banho quente sala, embaixo das a cobertas Mel para ver se tava esquenta. na sala e minha mãe chegou, É, minha mãe, você tá gelada, já foi logo pegando uma manta e colocando em cima dela. Vó, né? Incrível. é. Tá bem. Tá aqui, tá lá na Ela tá sala. bem? Ai, É, acho que elas vão colocar lá também. tá. Estão esperando. Ah, mando sim. Ela fica Dá um beijo firme, em nela. todos os cultos ela fala assim, às vezes ela vai na casa dela e fala assim, mas eu vou voltar porque eu quero vir pro culto. Muito bom. Hoje mesmo, ela voltou, aí ela chegou e falou Ai, que assim, mas não era 8h30? Eu falei, não, mas vai ser às 9 hoje. Ah, tá bom. ainda bem que. 2 minutos, 1 minuto. Mas é bom, né? Eu fiquei pensando essa época agora, acabou que muita gente que de repente não ouvia É tanto da verdade. palavra, passou a ouvir, né? Por esses meios de comunicação, esse meio, assim, eu acredito que ficou um pouco mais, não que antes não era, mas agora, como é tudo através de live, através de internet online, eu acho que o pessoal começou, até aqueles que não ouviam, não Teve. E participavam, muita gente começaram a ouvir um voltando, pouco. né? Para o Senhor, assim, vamos dizer. Muita gente que estava bem É, afastado mesmo, que teve oportunidade nesse momento, né? A pandemia, o pessoal reclama, fala, mas foi um momento mesmo, tanto para a é, família, né? Das famílias se unirem e de pessoas voltarem, né? A querer, ai, foi. eu vou escutar o que eles estão falando aqui, né? E aí o Senhor vai e começa, né, a trabalhar na vida da pessoa. É, Muito lindo. a trabalhar, né? É porque é uma sementinha, mesmo que a pessoa de repente ouça um trechinho só, mas é uma semente que foi lançada, né? E a palavra de Deus ela é muito forte, então a gente não imagina o Verdade. potencial que tem Ah, entrou. uma palavra, né? Apareceu pra mim. O Ju falou que já tá no Quando vem a Face. Aham. mensagenzinha, eu corro pro culto. Apareceu? Ah, então vamos dar início. O pessoal vai estar entrando também lá, né? A gente dá pra fazer um minutinho pro pessoal do Face entrar. Ah, já vou Aham. aproveitar e compartilhar aqui. É, Vou fazer que nem eu vi a menina falando tranquilo. hoje de manhã. Compartilha com quem aparece na hora que você manda o aviãozinho no.
Estou passando para todos que apareceram aqui para mim. Quem tiver online já recebe também o convite para estar junto com a gente. Ai, que bacana. Que bacana. São A gente tem ferramentas muito que aprender nessas coisas, maravilhosas. porque a gente faz o básico só, né? Olha, só A de gente só faz levantar o aqui básico do básico, que é... no aviãozinho, apareceu umas 30 pessoas que estavam online. Então a gente envia e as pessoas Ah, recebem. Olha, bem legal, né? nossa, A entendi. chamada é. É, eles recebem a notificação. Ah, o Edu tá por Que aqui bacana. também. Agora que eu tô vendo aqui, porque tava travado aqui, ó, os comentários. Ah, tá Rô, tá mesmo. O meu normal também. agora o áudio que eu vi você colocando que tava com atraso? Vamos ver se ela responde. Eu acho que deve estar ok. Não, pra mim não tá. Tá atrasado Pra mim ainda, não tá Fabi? O Ju tá atrasado, perguntando. tá Pra você, normal. não? Zana, tá atrasado pra você o som ou tá normal? Ok, então tá certinho. Bom, vamos dar início então. Eu queria pedir para a pastora fazer essa oração para a gente começar, para a gente compartilhar, né, do Espírito Santo aqui que está conosco. Tá ok. Amém. Hã? Não, tá legal, né, Fabi? O Ju tá perguntando, tá legal. Tá, não tá ok. Você... coisa não? Amém. Amém. Vamos orar então. Pai Santo, querido e poderoso, em nome de Jesus, muito obrigada, amado, por este momento. Obrigada por podermos estar aqui reunidos, Pai, em uma unidade, Pai, em uma unidade que é o Teu corpo, Pai, que nos faz ser um contigo, Pai. Nós aqui, Pai, como irmãos em Cristo, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento, por esta família. Obrigada, Pai, pelo Teu está consumado, Pai. Que sem Ele, Pai, nós não poderíamos estar partilhando disso nessa noite, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos faz ser um, Pai, contigo e nos faz ser um com os nossos irmãos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor, quando orou, o Senhor disse, Pai nosso, então não é meu, mas é tudo nosso, Pai. Obrigada por essa partilha, obrigada pelo Teu amor e Amém. obrigada pela Tua Obrigada, Deus. ressurreição. Amém. Bom, vamos falar a respeito do está consumado, né? Que palavra tremenda. Eu separei o texto, né? Onde nós lemos, acho que bastante essa semana, lá em João. Toda hora esse texto vinha e toda hora esse texto vinha, então não tinha como, né? Que nem falar a Zana, a gente começa a ler o texto, mas a gente começa a ler o livro inteiro, né? De novo, porque toda vez é assim. Mas eu vou me ater, então, ao versículo. Eu vou ler do 28, ó. João 19, do 28 ao 30. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de esopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse estar consumado da Bíblia, né? Ele foi a última palavra que Jesus falou. Foi a última palavra que Jesus declarou ali naquela cruz. E é uma palavra de um tamanho assim imensurável, porque a gente estava estudando essa palavrinha, né? E quando uma pessoa pagava uma dívida, eles escreviam
está consumado. Tetelestai, né? Tetelestai. E eles escreviam ali essa palavra. Isso. E tem uma importância enorme isso, porque assim, tá cancelado. A dívida tá cancelada. Não existe mais dívida nenhuma. O preço foi pago, né? Tinha uma pessoa que precisava cumprir alguma coisa, estava lá, o preço foi pago. E Isso. Jesus usou exatamente esse termo para encerrar tudo aquilo que o Pai pediu para ele fazer. Está consumado. Eu fiquei assim, perplexa quando eu fui estudar a palavrinha, né, e saber de tudo, aonde estava escrito, quem levava isso, né, uma dívida, um tributo. Quando você ia pagar um imposto naquela época, você pagava e eles escreviam lá embaixo. Está consumado, está pago. Então, quando a gente vai percorrer, né, desde lá do Gênesis até chegar nessa palavrinha de Jesus, é um preço que ele pagou, um preço imensurável. E é disso que eu queria escutar da pastora, né? Aprender um pouquinho mais a respeito disso tudo. A gente tem crescido muito, muito, muito em conhecimento, porque é difícil achar quem está disposto a ensinar hoje. É difícil achar quem está disposto a ensinar a respeito do estar consumado, né? É muito difícil. As pessoas querem variar muito, mas não chegam a Jesus. Os púlpitos estão vazios de Jesus ultimamente. E nós precisamos receber exatamente isso. Receber essa palavra, o que é o estar consumado, né? E eu queria passar para você. Porque a gente nunca teve essa noção do que esse grito na cruz de Jesus foi como um pagamento de dívida para nós. Na minha mentalidade, antes de entender a nova aliança, eu gosto muito de ir lá antes de entender a nova aliança. Mas na minha mentalidade, antes de entender a nova aliança, o estar consumado de Jesus era um estar consumado de condenação para nós. Sabe aquela coisa assim, ó, chega, eu tentei e ninguém me ouviu, ninguém me deu atenção. Então está consumado, toda a ira realmente de Deus vai vir sobre o povo. Eu tinha essa percepção do estar consumado. Até eu saber que esse estar consumado era o pagamento das nossas dívidas. Era como a gente falou aquela vez na pregação de Ruth lá, que Boaz veio e pagou toda a dívida dela e da sogra e assumiu ela como esposa, assumiu ela como família. E assim Jesus fez com a gente, nesse estar consumado dele, sabe? É uma palavra, é o que você está falando, é uma palavra tão, sabe, as últimas palavras de Jesus. Mas como eu ouvi, quando um pai designava alguma coisa para um filho, para poder ir a um outro lugar e resolver algo, ou pagar alguma coisa, sabe? Ou ele ia até um lugar para conquistar aquele lugar, ele trazia um papel escrito Tetelestai, está consumado. Assim como Jesus fez com a gente, sabe? Ele veio até aqui a terra, ele conquistou a terra, ele implantou o reino de Deus aqui na terra, e ele gritou, está consumado, para que o Pai ouvisse. E ele percebesse, né? E assim nós percebêssemos que ele pagou tudo mesmo. Igual você disse, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis até o Evangelho. Toda maldição que era sobre nós foi sobre Jesus na cruz, naquele momento. E por isso que ele fala, Deus meu, por que você me desamparou? Naquele momento, Jesus já não trata mais Deus como pai, mas ele sente, eu acho que a gente ouviu muito isso, que ele sente o distanciar. Eu acredito que ele sentiu o que Adão sentiu no Jardim do Éden, quando Deus colocou ele para fora do jardim, sabe? Eu acredito que Jesus tenha sentido porque foi o distanciar de Deus. Porque eu estava lendo, momento, né? Até hoje eu e a Zana ficamos muito nesse texto em Isaías. E Isaías 53 é muito pesado.
é muito pesado que caiu sobre Jesus ali naquela cruz, né? É, E isso tudo, esse peso todo, eu imagino o que você estava me dizendo, muito, esse muito. peso todo sobre um ser humano, né? O filho do homem estava ali, né? A carne estava ali, É, sentindo todo aquele peso. exatamente. E, e mais uma menção, né? O que nós sentimos. Muitas vezes, quantas vezes nós não nos sentimos assim, né? Quantas vezes a gente pensou assim, tô sozinho agora, tô sozinho. Antes da nova aliança, às vezes por um erro É, cometido, né? A gente fala, nossa, agora Deus não quer nem me ver mais. Que? Deus vai querer alguma coisa comigo agora? Nossa, Deus não quer mais nada comigo. E isso, assim, trazia um espanto. Agora você imagina todo esse é. peso em cima de Jesus, né? Nossa, meu Deus, eu acho que foi, eu imagino ser angustiante, porque se pra gente, igual você tá falando, no momento de um erro, quando, né, antes, se no momento de erro que a gente cometeu ali, você não tinha nem coragem de repente Verdade. se dirigir a Deus para pedir perdão, imagina Jesus ali, não é? A gente não tinha coragem, a gente acabava orando, mas Eu me mais falo. uma oração com aquele, como a palavra de Deus diz, com Muito. gemidos inexprimíveis, É verdade. Não, e quando você ouvia assim, não é? olha, não precisa nem falar que as suas lágrimas Deus está interpretando. E a gente imaginava assim, nossa, meu Deus, que vergonha, Deus não está me vendo, Ele só está vendo É, minhas lágrimas, eu não vou nem conseguir falar nada. é. Ai, gente. E aí eu imagino Jesus ali enfrentando tudo. Eu falei uma vez, eu falei para a igreja assim, eu falei assim, Jesus, ele na hora que ele estava lá tomando aquele cálice, que ele pegou o cálice ali, eu falo que ele trocou com a gente. Aquele cálice era pra gente, o cálice da morte, sabe? Aquele cálice que ele Vale. estava lá no jardim e ele pediu para que Deus passasse dele, se fosse possível, mas que se não fosse, que aquilo ali servisse para que toda a humanidade fosse salva, não apenas um povo, mas toda a Passa de humanidade, mim porque esse ele fala, cálice. Deus, né? Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não que eu possa morrer pela eternidade, pela humanidade, né? E aí eu gosto muito de trazer isso, que hoje nós somos participantes do cálice da vida, que é a ceia, que é o sangue dele, porque ele trocou com a gente. É. Aquele cálice da Tá morte, ele exatamente trocou com a sobre isso gente. fala, né? A palavra fala em Isaías exatamente essa frase. A morte não era para ele não era para ele passar por isso, É, né? É impressionante. é, e é mesmo. Que foi? Aperte X, Y. Tranquilo. Peraí, Fabi. Peraí, só um pouquinho. Tá. Só um minutinho. Desculpa. Aí. Desculpa, eu acho que é a internet aqui. É. O Ju teve que cortar lá do Face, então acabou travando, aí ficou travado os comentários e as coisas. Ah, tá. Mas, ó, que engraçado. Você falando para mim dos Salmos de Isaías 53 e foi o versículo que eu abri no momento que você falou referente a de Gênesis até Jesus, tudo se cumprir. E assim, o que ele cumpriu aqui, eu falo que, sabe, o Isaías 53, se a gente lê, a gente vê Jesus ali, sabe, sofrendo e em nenhum Total. momento o olhar dele mudou, é aquela coisa, sabe? Ele fez tudo aquilo como homem, na essência de um homem, mas na essência do amor que é Jesus, que é Deus, né? Que é Deus, exatamente. Uma vez eu escutei uma pessoa falando a respeito disso, a natureza de homem, mas a natureza de Deus. A É, natureza em amor de Deus, né?
Porque Exatamente. é um amor inexplicável, não tem nada comparado, né? Não existe. Eu estava vendo o pastor Júnior falar outro dia a respeito dos filhos, né? Como que você escolhe um filho para dar pela humanidade? Isso natural do homem não tem como. Nós, Não, como seres humanos, né? Nós não conseguimos imaginar isso. Não tem não. como. É um amor. Deus, ele nos amou mesmo de tal maneira que não tem explicação. Esse tal maneira não tem como explicar. Não, não tem explicação. E assim, ele nos amou. Eu gosto muito desse versículo, que ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dele, né? Ele não tinha certeza se a gente realmente iria amar ele ou não, mas ele nos amou independente do que a gente pudesse dar para ele, né? Eu falei isso hoje à tarde a respeito de. E é um para todos, né? Como É, você orou, Pai Nosso. Que lindo isso, que lindo, porque é para todos. É muito fácil a gente imaginar assim, não que eu seja perfeita, longe de mim ser perfeito, mas é muito fácil a gente imaginar assim: o meu pecado não é hediondo, né? Não é um crime hediondo. Então, exatamente. me amar, será que é fácil para Deus? Mas ele ama o cara que cometeu o crime hediondo, Como diz o entendeu? Júnior, ele ama, se de repente existir um amor maior, mas ele ama até mais ele do que nós, porque nós estamos na presença dele. E aquela pessoa que de Isso. repente cometeu aquele crime ainda não encontrou o caminho, né, É, que é Cristo. exato. Então ele de repente, Não posso falar. não, de repente ele é aquela história, nós somos as 99 ovelhas e aquele ali é aquela uma ovelha que Deus saiu e Isso. olhou e falou, não, eu vou lá resgatar ele. Então, não que ele O ame filho menos aqueles pródigo, né? 99. Isso, O exatamente. filho pródigo. Não importa o que o filho pródigo está fazendo. Ele é o filho. Esse É, nome, a gente no estar consumado, nós entramos para o status de filhos, né? sim. A gente deixa de ser servos para sermos filhos, né? Filhos, E incrível. como a própria palavra de Deus diz, como Paulo diz, e filhos que clamam Abba Pai, né? Porque o Abba Espírito Santo Pai. clama Abba Pai, né? O Abba Espírito Pai, Santo ele coisa mais clama. linda. Então é muito gostoso. Eu falo que depois que a gente entendeu essa nova aliança desse Jesus que é amor, porque até então a gente não entendia esse Deus amor, mas que de repente ficava virado porque a gente pecava, que de repente Uhum. ficava, né, pesava a mão e colocava, passava por provação. A gente não entendia isso. Não, Então, e de repente você olha e fala assim, não, mas não é nada do jeito que você está pensando, não é nada do jeito que te passaram. é, Sabe por quê? eu A gosto de gente falar a frase que eu me sinto livre. é Livre. totalmente. Tirou Mas é isso que a aquela palavra palavra do peso, daquele jugo, é. né? O jugo, eu fui entender direito isso quando a gente veio para Minas, porque aí você vai numa roça, você vê lá ainda algum bicho que tá usando aquele negócio, né? Aham, Carregando sim, todo o peso. E aí eu fiquei pensando, você imagina, Jesus fala, não, ó, passa para mim, porque o meu é. jugo é leve. E E aí, o meu fardo é suave. suave. E ele ainda diz que nós somos, né? Na King James ele fala que nós, que a carga dele é leve, que nós somos, sabe? Que ele nos carrega. Que E que ele nos nós somos leva. leve para ele. É, Nós somos leve. você imagina? Então, eu falo que como que a gente de repente entende um evangelho que é de boas novas em cima de um Deus que se ira? É uma visão É. totalmente Então, aí eu não consigo ficar sempre num capítulo só, né? Então, 53 mostra toda a tragédia pra gente humano imaginar, tragédia, né? As é, dores, os açoites, a cruz. Está consumado. No 54, Deus já chama a gente de noiva. é. É muito lindo isso. É, Tanto é que o título é O Progresso e a Glória de Sião, né?
de Sião. E é muito lindo, porque logo em seguida, eu estava até comentando com a Rose, que a gente parou num pedacinho e que ele fala assim, olha, no 54:9, o finalzinho do 9 fala assim, que não mais te ameaçarei. Eu não vou te ameaçar mais de nada. Deus É, fala para a noiva, Deus fala para a gente, para os filhos. Eu não vou te ameaçar mais. O versículo começa contando de Noé, da chuva, da destruição, né? sim, E aí ele fala assim: não, chega. A partir de agora eu não vou te ameaçar mais. Eu vou te amar, né? é, Eu vou agir com você com amor. Não importa o que você está fazendo em si, mas ele continua nos amando, né? sim. Até o estalar da gente entender que o amor dele é tão grande que eu tenho que mudar de direção. Eu não posso mais É, andar na mesma direção que eu andava. não, e assim, é uma metanoia realmente, é um arrependimento, mas sem remorso. Isso, sem dor, não tem aquela história. Ele não É, vai me ameaçar para me mudar. não. Não é? Não tem, é amor É, mesmo. É é, entender e viver esse amor. E quando a gente vive em amor, é muito difícil você desagradar quem você ama. é. Não é? Muito, muito difícil. É muito difícil, porque você tá nele e ele em você, como a palavra de Deus fala, né? Você tá nele e ele em você, e dessa maneira você faz aquilo que ele quer que você faça. É, É a mesma coisa de repente, um casal, né? Você começa a viver tanto com a pessoa que você começa a se tornar como ele. E assim é é verdade. Jesus. Quanto mais nós passamos tempo com ele, mais parecido com ele a gente se torna, né? É verdade, é verdade. A gente começa a ter as mesmas manias da pessoa, né? A gente se É, pega é, fazendo igual, e é assim com Jesus mesmo, porque hoje eu falava isso para a Rô, eu falava assim, tem assuntos, não vem ao caso os assuntos, mas tem coisas que parece que eu entro naquela fase de Jesus entrando ali no templo e querendo chutando tudo. derrubar tudo e falar, não é assim, pelo amor de Deus. E aí eu falei essa frase, eu falei hoje, eu falei assim, nossa, mas é com relação a isso mesmo, é nesse nível mesmo que Jesus, hoje eu consegui entender o que ele, ao chegar naquele lugar né, que era tido como um lugar especial para você chegar a Deus, e as É. pessoas fazendo, né, qualquer coisa ali Fazendo naquele lugar. um O comércio de coisas comércio. que não eram para ser comerciadas, né? Vendidas, né? É exatamente esse o assunto de hoje. O comércio daquilo que É, não deve ser comercializado, né? isso. O Júnior falou aqui, comercializado. Eu fui falando e aí eu aumentei a palavra. Mas é exatamente isso. Então, as pessoas querem cobrar por algo que veio por amor e de graça. É, E isso me entristece muito. Então eu falei assim, nossa, nesse ponto eu pareço muito com Jesus nessa hora. E é isso mesmo. Conforme a gente vai andando com Jesus, a gente vai é. pegando. E todos os outros passos, né? Eu brinco muito com a Melissa aqui em casa, a gente fica. Pedro, tu me amas? Eu e a Melissa o dia inteiro. Pedro, tu me amas? E aí eu conto para ela, eu falo, olha, eu creio que Jesus, no meio daqueles homens, eles davam risada, eles brincavam entre eles, no meio ali, pensa, pescaria, né? Água, um pegava a sandália do outro e jogava lá, porque era Jesus que estava com eles, era o É. amor puro que estava ali com eles. Tinha, tanto que João declara tantas vezes do amor, né? Como que era o amor entre eles. Então eu sempre falo para Melissa, eu falo, olha, com Jesus é assim, com Jesus é suave, é gostoso. O amor É. que ele transmite é muito bom. É que a gente vê que as pessoas acabaram fazendo do evangelho uma moeda de troca, né? Exato. Infelizmente, né? Se eu só tenho se eu der, né? Exatamente. Usam versículos isolados, né? E É, arrumam vários pretextos assim para coisas que não cabem com Jesus, não cabem. é.
Não, é aquela história, um texto fora de um contexto, ele vira um pretexto realmente, Pretexto. né? É um Exatamente. pretexto, porque a pessoa acaba pegando. É igual aquele versículo de Romanos lá que a gente ouvia muito, porque todos foram destituídos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente só ouvia Isso. aquele versículo. Mas A não li o gente resto. nunca se atentou ao outro versículo, não é? A gente sempre fixava naquele lá e falava, ai meu Deus, eu tô destituída, então o que adianta eu estar dentro da igreja se eu já estou destituída da glória? Não, não é, Não não é é? uma coisa assim absurda. E outra, né? Como que a gente consegue aceitar isso, de eu estar fora, sabendo que Jesus pagou o preço, É, né? Aí Jesus pagou o preço. Ele foi, fez tudo o que tinha que ser feito, cumpriu tudo. E aí agora, para mim participar, eu tenho que pagar ainda. é muito triste, né? É muito triste, de verdade. Eu acho, eu acho muito triste. Não que as pessoas vivendo dessa maneira estejam erradas. Eu acho o triste é as pessoas manipularem. Exato. Porque é o que o Júnior fala, não que as pessoas elas não vão para o céu, não é isso, nós não estamos julgando a parte de salvação, Isso. qualquer outra coisa, porque são abençoados sim, porque Jesus também não olha isso, a própria palavra de Deus fala que ele não olha a nossa ignorância, né? Exato. Mas acaba que as pessoas usam de uma certa manipulação para ter pessoas, para poder governar dentro de casas de pessoas, que eu acho isso errado, sabe? Cada um tem que ser o sacerdote da sua casa, não tem que vir uma pessoa e mandar dentro da minha casa que eu vou agir dessa maneira, que eu vou fazer dessa maneira. Exato. Enquanto isso, perde-se tempo de ensinar as pessoas a chegarem àquele que governa, É, não é? Perde-se o tempo, porque no tempo que estão tentando manipular as pessoas, se viver no Evangelho, né? O Evangelho é todo Jesus. Nós não fazemos é, nada. Então, é só Jesus. Não tem mais só. nada. Eu tenho até um texto num vídeo do Vitor, que o Vitor fala isso, né? Jesus sem mais É, nada. ele tem É uma exatamente série, né? isso. Jesus é suficiente, né? E é mesmo, quando a gente Isso. começa a olhar e entender, você vê que Jesus foi suficiente para tudo que Deus queria. Ele foi realmente suficiente. É verdade. A Rô está falando a respeito de um texto que nós ouvimos hoje cedo, de João, no finalzinho de João, deixa eu pegar aqui que tá fácil. Quando Jesus aparece, né, e eles estão pescando. Ó, João 21. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eles voltaram à pesca, né? E aí, quando eles estavam pescando, que não deu certo, né? Voltaram para a pesca porque estavam desiludidos. Cadê meu Jesus? Ele foi embora, ele não está aqui, meu Jesus morreu. Ele ressuscitou, mas ele ainda não está aqui com a gente, né? Acho que ele não vai voltar. E voltaram a pescar, né? Pedro vai lá pescar. E aí, quando Jesus encontra com eles, ele manda lançar a rede, né? Do outro lado do barco. Eles lançam e vem muitos peixes. Só que a palavra de Deus, eu queria achar o versículo. Rô, você lembra o versículo? Me ajuda aí. Tem um versículo que ele fala que todos os peixes eram grandes. Naquela época, quando eles pescavam e vinham peixes pequenininhos, eles devolviam ao mar. Eles não ficavam com os peixes pequenos. Só que Deus, nessa mensagem, ele fala assim que todos os peixes eram grandes. Ou seja, todos os peixes que eles pescaram, ele não ia abrir mão de nenhum. Deus, ele está falando da gente ali. É uma metáfora. Ele está Entendi. falando de todos os filhos. Ele não abre mão, não vai devolver nenhum filho. Você está pequenininho, eu vou te devolver. Não. Deus, ele quer Aham. dizer que agora todos, né? Ele fala assim, ó, dali em diante ele fala com Pedro, né? Ele começa até da que a gente estava falando agora há pouco. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mas tu me amas, então... E no final Pedro fala, tu sabes, Senhor, né? Não tenho É, mais o que falar, Deus. Tu sabes que eu te amo.
Então vai lá, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque eu não vou perder nenhuma. Todas elas têm o direito agora de serem chamados filhos de Deus, né? É É muito lindo, lindo né? isso. É, é lindo. E assim, eu acho que Pedro, nesse momento, ele fala, tu sabes tudo, porque como Pedro, ele era uma pessoa muito dura, muito, né, uma pessoa muito impetuosa, vamos colocar assim, eu acho que ele tentava se justificar. E aí Jesus falou assim, Pedro, não é dessa maneira, né? Tipo, tu me amas, tu sabes tudo, Senhor. O que que eu vou falar que de repente o Senhor não saiba? Não é? O que que eu vou expressar que de repente o Senhor não saiba? Mas é muito gostoso. E perceber que Jesus, ele veio e realmente ele nos fez povo dele, né? É, Povo dele por amor, e porque agradou a ele que nós fôssemos partes do reino dele. é muito A Zana lindo. colocou 21, Ah, é, 11. o 11. É, olha, fala assim, ó. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. Ele não fala assim, só peixes. Ele deixa bem claro que tinha só grandes peixes. Nenhum ia voltar para o mar, né? Aham. Nenhum ia ser É, lançado fora. Não era o suficiente. Todos são suficientes. Todos estão nessa grande pesca. Então vai, Pedro, você vai pescar todo mundo. Você não vai fazer acepção de pessoas. É para é. todo mundo. E é igual a palavra da videira mesmo, né? É tipo assim, a gente em Cristo, Jesus ele quer não nos cortar fora, mas ele quer nos limpar, para que a gente se torne mais parecido com a videira, que a gente dê mais fruto, ele quer nos levantar, sabe? A gente de repente entendia isso como ser lançado fora. Eu falei, mano do céu, se eu não der fruto, eu vou ser lançado fora. Eu falei, Jesus amado, que fruto que eu vou dar? É verdade. Eu não tô dando. Ou então aquela história assim, né? Em alguns lugares com uma visão assim. Esse ano você ajudou a converter quantas pessoas? Eu falava, meu Deus, mas esse ano eu trabalhei tanto. Esse ano eu fiz tanta coisa. Eu tava tão errada, Jesus. Eu tava correndo atrás do É, estudo. Eu tava correndo atrás de. Jesus, o Senhor vai brigar comigo agora. Ai, meu Deus, é muito mas incrível. era essa maneira, né? E era essa condenação que a gente trazia pra gente, né? Eu falo que é a gente que traz, nunca foi Deus trazendo nenhum tipo de condenação, né? Mas sempre é a Verdade. gente, né? E aí o livre, né? Porque aí quando você tira todo esse peso que tentaram colocar em cima da gente, um peso que não era pra gente. Então, quando É. você se livra desse peso, se torna tão natural tudo. Eu estava comentando na última live com a Zana que no começo eu até falava assim, nossa, acho que eu tô errada, porque eu falava com Deus o dia inteiro. O dia inteiro. Eu estava trabalhando, eu chegava onde eu trabalhava, eu ficava Deus isso, Deus aquilo, e Deus isso, e Deus aquilo, e conversando com ele o dia inteiro, o dia inteiro. Só que chegava à noite, às vezes eu dormia. Quando eu acordava, eu falava, nossa, eu não orei. Eu não orei. Ai, meu Deus, me perdoa, que falha, tal, isso e aquilo. E eu escutava as pessoas falar, olha, você tem que se ajoelhar, você tem que fazer assim, olha, é uma cerimônia, tal, e, eu, e olha, aquilo que eu vivia o dia inteiro com Deus foi que mudou minha vida. Não foi a cerimônia, mas É, foi a relação, né? O a intimidade, relacionamento. né? E eu acabei, às vezes, me afastando disso, porque eu achava que o certo era só daquele jeitinho lá, quadradinho, que estavam me ensinando. Então eu Aham, falava assim, ó, se eu não fizer do jeito quadradinho, não vai dar certo. Isso que eu tô fazendo tá. é. Só que, olha, eu vou te contar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo logo no comecinho. E que eu falo, isso foi, acho que é uma experiência, assim, sem tamanho. Eu estava voltando do serviço e eu pegava metrô em São Paulo e era bem distante. Eu pegava numa linha para terminar na outra, assim. Então era 40 minutos lá Hum. dentro, fechada. Quando eu fui entrar no metrô, tava armando aquela tempestade de São Paulo de final do dia que ia acabar com São Paulo inteira.
E eu fui entrar no metrô e eu fiz assim, ai Deus, não deixa essa chuva cair antes de eu chegar em casa. E eu fiquei numa paz, assim, entrei no metrô, peguei todo o percurso e eu desci em Santana, na zona norte de São Paulo. E quando eu saí no metrô, tava preto, 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 tudo, aqueles raios, assim, enormes. Meu coração já fez assim, nossa, eu vou chegar embaixo d'água. Aí eu, não, mas eu pedi pra Deus, Deus, me ajuda, deixa eu chegar em casa primeiro. Só que aí no ônibus passou, demorava para chegar em casa ainda era um percurso grande. E eu ali comecei a ler dentro do ônibus e olhava para fora e nada, nem um pingo. Olhava para fora e nem um pingo de água. Aí cheguei em casa não, né? Eu descia num ponto, ainda andava umas 2, 3 quadras para chegar em casa. Quando eu fechei a porta da sala, a chuva caiu. E aquilo, eu falava assim, se não é Deus, é Deus. Não tem outro para segurar uma chuva daquela de São Paulo, de final de tarde. Quem mora em São Paulo sabe como que é essa chuva de todo final de tarde. No horário de pico, no horário que tá todo mundo no trânsito, é aquela chuva terrível. E como que ele segurou 2 horas de chuva para mim fechar a minha porta, porque eu fechei a porta da sala e caiu a tempestade. Então, se não é Deus, eu falo. Não tem outro. Mas se a gente pensar no relacionamento, é dessa maneira, né, Fabi? Não é, o relacionamento ele não é construído com um momento que eu sento e vou conversar. O relacionamento ele é construído numa convivência. E se eu não colocar Jesus no meu dia de convivência, não vai ser naquele momento sentada lá no meu quarto que eu vou conseguir. Então, não, e se torna tão frio aquele momento no quarto. Não que não seja. Não tô julgando todos. Eu sei que tem pessoas que têm momentos maravilhosos, como hoje eu consigo ter esses momentos que nós separamos, né? É diferente. Se você separar aquele momento do que aquele momento ser uma obrigação. Isso. Né? A obrigação de você ter que fazer aquele ritual, um ritual. É feito um ritual. Você tem que entrar, você tem que falar 3, 4 palavras de exaltação, porque ele é grande, ele é poderoso, sabe? Parece que estão a palavra, como fala, a oração repetitiva. Eu acho que é bem isso que ele quis dizer. Então, quando se torna relacionamento do dia todo, à noite é continuidade. Não é? É continuidade. É como se. É que nem o relacionamento com o esposo mesmo, você tá falando. É aquela coisa de à noite, às vezes de madrugada, você querer conversar. Né? Mas eu falo que é muito gostoso isso, porque é igual você está falando hoje a gente separa um tempo, mas por prazer. De repente você gostar de ler a Bíblia, de repente você amar, de repente ouvir algum hino e entrar na presença dele. Mesmo que você passe o dia todo com ele, mas hoje é mais gostoso, é mais gratificante. E se você dorme sem orar, você já não tem aquele, ai meu Deus, não orei hoje. Isso, porque você teve relacionamento, você se relacionou com ele o dia todo, você tá em contato. E outra, como é gostoso e suave ouvir a voz dele. Não é? Como é gostoso você tá ali no dia a dia, nós mães, né, que cuidamos da nossa casa, trabalhamos fora, e às vezes a gente tá ali naquela correria e de repente ele fala com você. E em algumas situações ele como que fala? Ele cria situações durante o nosso dia para falar, olha, eu tô fazendo isso para você, vou te agradar agora. Eu vou fazer um carinho agora em você. É onde a gente percebe que realmente existe uma intimidade, um relacionamento dele com a gente, né? Eu gosto de pensar assim, que né, uma vez a gente fez trouxe uma pregação, eu e o pastor, né, sobre o relacionamento que gera intimidade. E eu comecei a pensar, eu falei assim, se de repente alguém, sabe, se questionar que, não, mas eu não tenho relacionamento e nem intimidade com Deus. Mas quantas vezes, de repente, a gente pensou em algo e, de repente, a gente abriu a Bíblia e Deus falou com a gente ali? Ou quantas vezes a gente ouviu um hino e fomos para o culto e tocou o mesmo hino no culto?
Verdade. Ou trouxe uma pregação que de repente você queria. Eu falo, isso é a maior prova de intimidade, é isso. Às vezes a gente nem falou, mas Deus já trouxe a resposta sem nem mesmo a gente falar, né? É, vai para uns 2 anos que nós começamos a fazer Manhã de Milagre, né? E foi um despertar de Deus nesses últimos 2 anos, assim, até esse momento que nós estamos vivendo. E a cada manhã era um renovo. E era tão engraçado que eu e a Zana a gente fala assim, era para ser de manhã, mas nós passamos o dia inteiro. Mas Jesus falou isso, foi isso mesmo. E a gente, às vezes, ela vem falar comigo algo que Deus está falando com ela lá, e ela me manda mensagem vem de encontro exatamente naquele momento que eu precisava ouvir aquela palavra, ou que era para completar aquilo que nós já tínhamos desfrutado, né, na parte da manhã, vinha para completar. É intimidade. Completamente. E assim, é a intimidade que foi conquistada por Jesus, né? Isso. Porque foi perdida por Adão e depois foi reconquistada por Jesus, né? Porque como a gente aprendeu, o homem ele foi feito para se relacionar com Deus, né? Deus fez o homem para se relacionar com ele. Não é que Deus estava sozinho e falou, vou fazer o homem. Mas ele fez o homem para ter um relacionamento de livre-arbítrio. Não um relacionamento de anjo e Deus, mas um relacionamento onde eu amo ele porque eu amo, sem mais reservas. Eu participei de um encontro de casais que a pessoa que veio ministrar, ela falou assim, Deus, ele queria uma grande família. Então, ele criou Adão e Eva no intuito de ter essa grande família, porque era para multiplicar, né? Para Adão e Eva multiplicar, povoar a terra. E essa terra ia ser povoada pela família de Deus, porque ele criou Adão e Eva. Aí tá bom, teve um percurso erradinho ali, né? Teve um erro ali. E nesse erro, ele pegou e falou assim, mas agora eu vou selar essa família com o meu filho. De qualquer jeito, o projeto de Deus é uma grande família. Não tem outra. Desde o princípio, o projeto de Deus era uma grande família. Ele quer se relacionar, ele é o pai de uma grande família. E aí ele selou tudo com Jesus, né? Olha que coisa linda. Tanto é que Abraão é pai de uma grande nação, né? Enorme. Tudo ele direciona como família mesmo, né? O pai Abraão, sabe? Nós somos filhos. Então ele relaciona tudo isso. E eu falo assim, que o está consumado de Jesus, ele é tão forte que se de repente a gente olhar na Bíblia, ou se de repente vier sobre nós algum sentimento de condenação, nós temos que lembrar dessa palavrinha de Jesus, tetelestai, eu já paguei. O reino é de vocês porque eu já paguei, porque está consumado, nada mais é contra você. Como a palavra de Deus fala, que ele pegou a nossa dívida e cravou ela na cruz. Acabou, Paulo né? fala isso em Colossenses. Jesus pegou aquilo que era contra mim e cravou ela na cruz. E ali ele consumou tudo. E a gente procura aqui, sabe, a gente olhando a Bíblia e quando... assim, na Bíblia não tem versículos que te acusam. Mas as pessoas, de repente, colocam esses versículos, igual a gente falou mesmo. Isolado. Como uma acusação. Isolado. E aí você olha e fala assim, não, mas Jesus já pagou por mim. Jesus já fez por mim. Igual Isaías 53, que fala sobre, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe, esse reputar, o povo olhava para ele e falava assim, ele merece tudo isso que ele está fazendo. Sabe? O povo olhava para Jesus e reputava ele, credo, olha aí, não falava que era o filho de Deus, mas ele merece, quem mandou falar isso? As pessoas falavam isso de Jesus,
sabe? E aí depois ele começa, Isaías continua, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Estava ele. sobre E ele. pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou Isso. como tem outros versículos, nós somos sarados, somos curados, né? Curados, é. Mediante suas feridas, fomos curados. Olha aqui, É, né? Mediante as eu- feridas que foram feitas nele, nós fomos curados. Olha, exatamente. é A Bíblia, tremendo, eu né? falo que Jesus, ele gosta muito de usar, eu nem sei assim a colocação do português, mas coisas que são opostas, né? Tipo, o sangue de Jesus nos faz branco como a neve, sabe? Agora aqui as feridas dele nos Nos curam. cura. Então é muito gostoso você ver isso de Jesus, porque E é lindo, né? É exatamente o é, confundir, né? Porque às vezes a gente pensa, ah, não, é o certinho, é aquilo ali. E ele veio mesmo para confundir todos os sábios e falar assim, ó, não é nada do que vocês estão pensando. É tudo muito simples, muito simples. muito. É o que a gente estava conversando aquele dia no áudio, né? As pessoas fazem tanta coisa e de repente Jesus vem e se apresenta tão simples que chega a ser difícil das pessoas aceitarem ou acreditarem que realmente é dessa maneira, né? É, isso. É, é inacreditável, né? O simples é inacreditável. Às vezes as pessoas querem acreditar em coisas mirabolantes. Isso é É, verdadeiro. Isso que não dá para provar é, é verdadeiro. Mas o que Jesus fez que é prova, né? Eu vi, eu não lembro o nome agora da pessoa, Sérgio Cortella. Ele fala a respeito disso, que não tem como. Tudo que Jesus fez é incontestável, tá lá. É real. É é. real, real. Não tem como. Todo mundo tenta provar o contrário, mas não dá para provar o contrário. Tudo Não, que ele hoje, fez, toda a trajetória dele é ali, ó, provável, né? É é, prova viva. hoje a gente estava conversando sobre isso aqui em casa com meu sogro e minha sogra, falando sobre as pessoas de repente não acreditarem, mas no sentido de não acreditarem no que aconteceu, e falar que a Bíblia é apenas um livro de história, que a gente acaba ouvindo isso, né? E eles estavam falando de um filme de um ateu, no caso, mas assim, não tem como uma coisa ser mentira e ter perdurado 2020 anos, sabe? Eu falo que Jesus, eu falo não, a gente ouviu de pastores e a gente traz isso para nós porque ministra em nós isso. Mas Jesus, se ele não fosse real, ele não teria marcado épocas. Não teria o antes de Cristo e o depois de Cristo, sabe? Não, Exato. não, não tem outras marcações. A única marcação que existe é o antes de Cristo e depois de Cristo. Então, realmente, ele marcou a época, sim. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. É o único que É, ressuscitou e vivo está. Não, é vivo está. incontestável. É muito lindo. Completamente. Não tem como. E a gente tem acho que pouquinhos minutinhos agora. Eu queria só, da minha parte, colocar que eu estou muito alegre e muito feliz com tudo isso. E que eu estou exatamente como o capítulo 54 de Isaías fala. Porque ele fala para a gente entoar um alegre canto, né? É para a Aham. gente levar essa boa nova com alegria. É, É, e você vê que o semblante das pessoas que falam a respeito de Jesus, das boas novas, é completamente diferente, não tem peso, né? é. Você olha que as pessoas estão sendo transformadas. É incrível isso. Olha, a gente está acabando. Vai encerrar. Vou passar para você se despedir, porque a gente tem 15, 20, menos que um minuto. Segundos. Olha, passou assim. Pior, viu, Fabi? Mas é muito bom, é muito gostoso. Eu falo que esse peso que foi tirado de nós é o que o Paulo diz mesmo. Nós somos chamados para a liberdade.